Pega sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 8. Nós vamos hoje trazer uma menção muito profética sobre a nossa Santa Ceia. Mas mais importante do que tudo isso, para quem não sabe, algumas pessoas sabem, antes de você ler, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 28, versículo 1 ao versículo 8. Abra e escute o que eu tenho para lhe falar. Primeiro nós precisamos de entender toda a nossa conquista, tudo que precisamos de conquistar requer um sacrifício. No mundo espiritual é um sacrifício, não é um sofrimento. Então quando eu e você começamos a entender alguns propósitos sobre a criação da Páscoa, porque a palavra Páscoa significa passagem. E mais importante, essa semana eu fiz uma transmissão e falei o significado do ovo de Páscoa, que não é o ovo de Páscoa, é o ovo de chocolate. Então algumas simbologias foram inseridas dentro da Páscoa, comercialmente e até culturalmente, para ter uma forma comercial e também para deturpar o sentido da Páscoa. No Antigo Testamento, a Páscoa vem um sentido de passagem. Ou seja, quando havia as 10 pragas sobre o Egito, dentro daquelas 10 pragas que foram no Egito, a última praga seria a morte dos primogênitos. E o Senhor dá uma ordem a Moisés em Êxodo capítulo 12, que deveria se sacrificar um cordeiro e pegar o sangue, passar nos umbrais das portas de suas casas. E ali o espírito da morte passaria, o anjo da morte passaria e não atingiria a casa dos hebreus com o sangue de um cordeiro que estava em cima dos umbrais das portas. Só que há algo muito importante em Êxodo capítulo 12, no versículo 4 principalmente, é onde fala da generosidade e da comunhão com aquelas pequenas famílias. Porque a Bíblia diz que se a família tivesse um cordeiro pequeno, ou se a família não tivesse, a família tinha que chamar o vizinho para dentro da sua casa para dividir o cordeiro. E hoje eu vi pessoas da família vindo buscar uma Santa Ceia e aí levava 2, 3 para os seus familiares. Foi proposital o que nós fizemos hoje, também por conta de uma segurança, mas também profeticamente, simbolizando aí a divisão do cordeiro durante esses dias. Então você está levando o cordeiro para dentro da sua casa, assim como o Êxodo capítulo 12 fez. Você levou o pão e o sangue para dentro da sua casa, sua casa agora vai na simbologia da aliança. Então quando nós começamos a entender o sentido da Páscoa, o que é Páscoa? A Páscoa, no livro de 1 Coríntios capítulo 5, 7, o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios que a Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, Páscoa é Cristo, Cristo é a nossa Páscoa. Ele está dizendo que o sentido da Páscoa no Novo Testamento é a Páscoa, no Antigo Testamento é passagem. O povo estava refém há 400 anos, conforme o livro de Gênesis, Deus declara a Abraão, fala assim, olha, surgirá um povo e esse povo meu sairá de ti, e esse povo ficará 400 anos preso. Esse povo ficará escravo 400 anos. E depois de 400 anos, como nós vemos, como nós observamos no livro de Êxodo, capítulo 12, nós começamos a ver o propósito do Senhor no contexto de libertação. Então você que está me assistindo na sua casa, você que está aí agora, eu quero declarar essa palavra para você. Profeticamente, se você começar a estudar todos os decretos que o nosso governador colocou em Brasília, já estamos quase chegando a 40 dias. Eu quero declarar libertação para a tua casa, para os teus negócios, para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que essa quarentena nós vamos sair melhor do que nós entramos, e eu creio que essa Santa Ceia, a primeira vez na história, nós conseguimos servir uma ceia dentro de casa, em família. Isso nunca aconteceu na história, irmão. Então o Senhor está levando a presença dEle, Ele está levando o sangue dEle para dentro da sua casa, não somente em você. E quando nós começamos a entender que quando Deus dá a ordem a Moisés, fala, Moisés, mande o meu povo separar alguns elementos para simbolizar a passagem, a saída desse povo do Egito para a entrada de uma nova terra. 400 anos, então 400 anos significa que existia um sacrifício que tinha que se fazer para ser liberto de algo. Essa pandemia, irmão, nós vamos ser libertos dela, mas é necessário um sacrifício. Então, querido, biblicamente a libertação para este povo que precisava de ser liberto, havia
elementos pascual, ou elementos de passagem para que esse povo saísse daquela terra de escravidão. Toda escravidão, seja que você passa sentimentalmente, financeiramente, conjugalmente, profissionalmente, toda escravidão vai requerer, irmão, um processo de sacrifício. Então, às vezes, você quer mudar de vida profissionalmente, e às vezes você está acomodado em alguma coisa, e Deus está falando, vai ter que fazer um curso. Olha, se você não sair desse lugar, eu vou te tirar, porque eu quero fazer você movimentar, eu quero criar algo novo dentro de você, ideias novas dentro de você. Aquele povo vivia refém de um sistema há 400 anos perante Faraó, e Deus dá ordem. Precisa-se de 4 elementos. Qual é o primeiro elemento? É o cordeiro. Agora o cordeiro tem que ser o melhor, significa ser saudável. Nós não podemos ser libertos de algo e dar qualquer coisa. Nós temos que dar o melhor, irmão, para haver libertação naquilo que precisamos. A segunda coisa é o sangue. Porque tinha que matar o cordeiro e o sangue ser aspergido nas portas. Então o sangue significa aliança. Ou seja, para haver libertação, nós temos que passar por um propósito de aliança. Então o Senhor colocou a Santa Ceia, o cordeiro dentro das nossas casas, para renovar a nossa aliança familiar, para renovar a nossa aliança com a igreja, para renovar a nossa aliança com Deus e renovar a nossa própria aliança de intimidade com o Espírito do Senhor. E o terceiro elemento é o pão. Porque o pão representa o que? Prosperidade, mas acima de tudo, humildade. O pão sem fermento vai representar o que? O processo da renovação, da prosperidade e da aliança. E por último, as ervas amargas. Todos esses 4 elementos foram colocados dentro das casas dos povos, das famílias hebreias. Para quê, pastor? Para que ali eles lembrassem do cordeiro. O melhor, eu tenho que escolher o melhor cordeiro para me ser liberto. O sangue eu tenho que sacrificar porque eu tenho que renovar a minha aliança. O pão, eu tenho que entender que o pão significa humildade. Então o pão é algo muito simples feito. Então eu tenho que ter dentro da minha casa o melhor para dar para minha família, o melhor para dar para Deus, o meu melhor. E segundo, eu tenho que ter a minha aliança renovada com o Senhor. E terceiro, eu tenho que ter a renovação de ser humilde, ouvir e entender. E por último, as ervas amargas, que significa o sentido. O último, se você olhar em Êxodo capítulo 12, o último elemento é as ervas amargas. Por que as ervas amargas? Porque as ervas amargas significa um tempo de amargo que está passando, o sentido de amargo que está passando, ou seja, todas as vezes que aquele povo comesse ervas amargas, eles iam lembrar a vida difícil que teve no Egito, mas uma vida de amargo que teve no Egito, mas foram libertos. Todo sofrimento que você passou, está passando nesse momento, irmão, isso não é para te matar, é para nos deixar mais forte, é para nos deixar mais fortalecido, para nos criar oportunidades de negócios, oportunidade de ideias. Portas vão se abrir para você, querido, novas conexões vão se abrir. Nós cremos que esses 40 dias vai se passar, e nós cremos, querido, em nome de Jesus Cristo, que o Cordeiro hoje entrou dentro da nossa casa para estabelecer a vitória do sangue do Cordeiro dentro da família de Cristo e da nossa família, em nome de Jesus. Isso é o sentido da Páscoa no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, no período de Jesus, Jesus viveu 33 anos de idade. E exatamente na festa de Páscoa, de passagem, estavam se comemorando tudo o que eu lhe falei. Jesus reúne com os seus discípulos. E ali Jesus já começa a sentir que havia sido preparado um momento de crucificação e morte para ele. A Bíblia deixa claramente, no livro de Mateus, capítulo 27, não abre agora, deixa em 28. Nós vemos num momento muito forte, onde Simão Cirineu, quando Jesus é condenado por Pilatos, Pilatos lava as mãos e há um decreto, Jesus vai para a cruz, ao lado de 2 ladrões. Essa semana nós falamos sobre isso. Um ladrão reconheceu Jesus, que ele era o rei dos reis, o outro não reconheceu. Então, nesses momentos de situações que nós estamos passando, aonde Deus nos colocar, é onde Deus vai mostrar quem são as pessoas que estão do nosso lado. Jesus na cruz, e ali Jesus numa sexta-feira entra no processo de falências múltiplas, depois da sua crucificação, que aquele lugar daquela cruz não era para ele, era para Barrabás, porque a própria cruz, o tamanho da cruz foi feita para Barrabás. Então
Pilatos próprio tinha dúvida sobre a condenação de Jesus e deixou para o povo decidir. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, a voz de Deus é superior na tua vida. Se o povo falou, se as pessoas falaram, não interessa o que as pessoas falaram, interessa o que Deus está falando para você, querido. E aí quando nós começamos a ver que no processo da morte de Jesus, Jesus é crucificado, Jesus morre, sepultamento de Jesus que eu falei a semana toda, sobre o sepultamento de Jesus, onde Deus levanta um homem que não tinha nada a ver com ele, era um discípulo, mas não era um discípulo tão famoso, que ajudava presentemente, mas era um cara que estava com ele e ninguém sabia, mas ele servia a Jesus. Toma a responsabilidade de um corpo que estava morto, que ninguém queria mais. E esse é o momento que a tua empresa não está vendendo nada, que você perde o emprego, é onde vai se revelar as pessoas que realmente te amam por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. Esse é o momento que vai se revelar as pessoas que andam com você de verdade. Esse é o momento que a igreja do Senhor vai se revelar, quando o corpo não produzir mais nada. Quando o corpo estiver lá no necrotério de Judeia, morto, ninguém for reclamar o corpo, Deus vai levantar pessoas que vai reclamar a tua vida. Vão lá dizer, não, está morto, mas ainda eu vou cuidar dele. Está morto, mas ainda eu vou abençoar ele. Está morto, mas eu ainda acredito nele. Quebrou, mas eu acredito que Deus ainda vai levantar. Perdeu o emprego, mas eu acredito que ele ainda é capaz. Está velho, eu acredito. O país está na recessão, sim, mas eu acredito, irmão, no país. E aí, quando você chega no processo de Páscoa, tudo isso aconteceu no sentido. E aí, pastor, se me perguntar o que é Páscoa, você vai dizer, Páscoa significa livramento e libertação. Páscoa é a passagem para um novo tempo. E aí a gente vem na dinâmica de Jesus: morte, crucificação, sepultamento e ressurreição. Eu já falei de crucificação, eu já falei da morte. Agora chegou a hora de você pegar a sua Bíblia em Mateus capítulo 28 e olhar comigo exatamente aonde diz assim, que no findar do sábado, isso era por volta de meia-noite, sábado para domingo, mas já era domingo. Ao entrar, primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver no sepulcro. Olha só para mim, se você olhar os versículos anteriores, elas estavam no pé do túmulo há muito tempo, desde o momento que Jesus tinha sido sepultado por José de Arimateia. Muitos podem te abandonar, mas vai ficar do seu lado quem tem que ficar nesse momento. Não reclame quem te deixou, não reclame quem esqueceu do seu currículo, do seu WhatsApp, do número da sua empresa. Não reclame disso agora. Comece a pedir ao Senhor, Senhor, traz as pessoas certas para o momento certo. Por isso que é passagem. Pessoas vão apenas passar na tua vida por um momento certo, para te dar o socorro certo para um tempo certo. Aí sabe o que eu vejo? Meu Deus do céu! Eu começo a olhar a palavra aqui, começa a arder no meu espírito, que eis que houve um grande terremoto, e o anjo do Senhor desceu do céu, e chegou e removeu a pedra, e assentou sobre ela. Uou! Escute bem, você pode estar morto profissionalmente, o nosso país pode estar parado profissionalmente, mas é Páscoa. Eu creio que o Senhor vai enviar um anjo para fazer um grande terremoto positivo na tua casa, na tua família. E tudo que estava parado vai começar a se movimentar. A tua empresa, os teus negócios, o teu currículo, tudo vai começar a se movimentar. Porque é passagem e é Páscoa, querido. É um momento de livramento e libertação para nós. Por isso que domingo passado eu falei sobre Hosana. Domingo de Ramos, Hosana significa o quê? Hosana significa salva-me. Então domingo nós pedimos, Senhor, salva-me. E hoje eu estou pedindo, Pai, passagem. Sabe o que é isso? Passagem significa, Senhor, Páscoa. Então, Senhor, passa logo esse tempo que tem de passar. Envia o anjo para que aconteça um terremoto. Envia o anjo, meu Pai, para que se mova essa pedra que está parando. Se mova essa pedra por nome de coronavírus. Arranque ela do nosso país, por favor, Senhor. Senhor, se for algo permitido por Ti, nós te pedimos, tenha graça pela igreja, tenha graça pelo Brasil, tenha graça por todos nós. Pai, envia o anjo, Pai, para nos livrar. Olha só, no Antigo Testamento, Deus envia um anjo para matar todos os primogênitos, como a 10ª praga.
E aqui no Novo Testamento, Deus envia um anjo para tirar a pedra. Que doideira! Porque antigamente nós estávamos debaixo da lei, e agora debaixo da graça. Ou seja, irmão, eu creio que o anjo da morte já passou, e eu creio que agora chegou o momento do anjo passar na porta da tua casa, e remover a pedra da tua empresa, remover a pedra do teu trabalho, remover a pedra das escolas do teu filho, remover a pedra que foi lançada contra nós, que foi colocado cada um de nós dentro de um túmulo, nos escondendo, por conta de uma enfermidade, por conta de uma sentença de pandemia. Eu creio e eu profetizo isso na tua casa agora, em nome de Jesus Cristo. Você que está com a sua ceia na sua casa, pega a sua ceia, olha para ela e profetiza: eu creio que o sangue do Cordeiro está dentro da minha casa. Oh! Olha o que a Bíblia diz: que houve relâmpagos, e as vestes alva, e os guardas tremeram apavorados. Então o anjo se dirigiu às mulheres: não temas, porque sei que buscais o Jesus que foi crucificado. Mas agora, vinde que ele ressuscitou, vinde ver onde ele jazia. Então depressa diz ele aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Olha que coisa linda! E retirando elas apressadamente correram com grande alegria, e correram a anunciar aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! No domingo de Ramos, nós gritamos Hosana, que significa salva-me. E ele me sai, no outro domingo, olha que doideira, ele me sai de dentro de um túmulo gritando: salve! Ou seja, irmão, haverá salvação para mim, haverá salvação para você. Aí a Bíblia diz: e aproximou-se delas, e abraçaram, e aos pés, e o adoraram. Uai, não estava morto? Não estava morto? Não podia abraçar por causa da pandemia. Depois que a gente sair, querido, desse esconderijo, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos nos abraçar. E tudo que estava morto dentro de mim, dentro de você, vai ressuscitar em nome de Jesus.